dar continuidade ao nosso estudo bíblico. Temos agora dado o título de O Juízo Final. Vamos então continuar a leitura do livro do Apocalipse. Hoje nós leremos no capítulo 4, versículos 5 a 11, que nos diz assim, estes versículos da palavra de Deus. E do trono saíam relâmpagos, e trovões, e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais, cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham, cada um, respectivamente, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam, nem de dia, nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, adoravam o que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Nós vamos destacar aqui nesta leitura de hoje a adoração constante diante do trono de Deus, a grandeza, a majestade do trono de Deus. Nós já temos lido que a chegada de João ali diante do trono de Deus, na glória de Deus, é marcada pela apresentação, pela visão da glória, a manifestação, a revelação. E além dos vários pontos que nós temos, as várias características dos animais, os olhos, o fogo, os 7 Espíritos de Deus que são enviados por toda a terra e que estão acompanhando, estão coletando, estão tanto ajudando, tanto consolando, socorrendo, como também participando do processo de seleção para o juízo final, para a sentença final. Estão realmente observando e acompanhando nossos sentimentos, nossas palavras, nossas reações, nossas obras, o nosso amor. Então há uma revelação de João de que há um movimento no céu, há um trabalho, uma obra sendo realizada. Jesus mesmo disse: eu trabalho até agora e meu Pai trabalha também. Convém que nós, junto com Jesus, junto com o Pai, que também os discípulos também sejam trabalhadores, também sejam obreiros. Vamos então já chegar aqui, após a adoração que há constante diante do trono de Deus, que é destacado nos últimos versículos, porque os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo. Então havia prostração, havia adoração, havia quebrantamento, e é o retrato da glória de Deus no céu e do que deve haver na terra.
Que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu, como acontece no céu, que também seja entre nós. Que haja essa entrega a Deus, essa adoração, essa consagração ao serviço, à obra de Deus. Tanto é que o versículo final da nossa leitura diz assim: digno é, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Então, o final da adoração, o final do texto, que está revelando o porquê da adoração, como é feita a adoração, diz que é pela obra de Deus, pelo que Deus criou, pelo que é, pelo que se mantém, pelo que está acontecendo, pela vida. E a vida é caracterizada pelo trabalho, pela obra, pelo existir, por ter uma vida e vida com abundância, uma vida com realização, com realizações, uma vida de felicidade. E é isso que Deus quer, é isso que Deus procura na terra: alegria, paz, vida entre os jovens, vida entre as crianças, homens e mulheres de todas as idades, de todas as tribos, culturas e nações. Então, que haja obra, que haja vida, que haja alegria, que haja paz e que haja amor, que haja contribuição. Aquele que é forte, aquele que tem o dom, aquele que pode, aquele que tem capacidade, ajudando o que está caído, o que não pode se levantar, o que está chorando, ajudando a enxugar as suas lágrimas. Então, que haja vida, que haja luz, que haja paz, que haja justiça na terra como há no céu, que todos os seres vivos estejam louvando ao Senhor. Mas se alguém está chorando, que seja consolado, que seja ajudado. É isso que Deus quer no céu, é isso que acontece no céu. O céu socorre a terra, os anjos de Deus são enviados constantemente em nosso favor. E Deus também quer ver os homens e mulheres agindo desta forma, ajudando uns aos outros, amando uns aos outros. É neste lugar que há unidade, que Deus ordena a sua bênção. A respeito dessa descrição da glória de Deus, do trono de Deus, nós temos um salmo profético, um salmo que é uma visão do céu muito semelhante a essa de João. Nós vamos ler aqui neste momento para acrescentar ao nosso conhecimento da palavra de Deus, a nossa reflexão de hoje sobre o Apocalipse. Nós vamos então ler o Salmo de número 96. Salmo que é um convite para louvar e temer ao Senhor. Diz assim o Salmo 96: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todos os moradores da terra, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. Dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todos os moradores da terra. Dizei entre as nações: o Senhor reina. O mundo também se firmará para que se não abale. Ele julgará os povos com retidão. Alegre-se os céus e regozije-se a terra. Brame o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo
com tudo o que há nele. Então se regozijarão todas as árvores do bosque ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Então nós vimos aqui, através do Salmo 96, também uma visão do céu, da glória de Deus, da adoração a Deus. Há uma grande semelhança entre o Salmo 96 e o texto que nós lemos, Apocalipse 4, de 5 a 11. O salmista chega a descrever o trono de Deus. Ele diz que a glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. E o que João viu quando estava ali no santuário de Deus, na presença de Deus, diante do trono de Deus? Ele viu força, ele viu os animais, ele viu os espíritos de Deus, ele viu os 24 anciãos, ele viu força, ele viu formosura, ele viu o arco, ele viu a pedra preciosa, ele vai descrevendo o mar de cristal translúcido e vai então dizer que diante do trono de Deus há exatamente o que está escrito no Salmo 96, a força e a formosura. Então essa é a visão de Deus, quando nós então pensamos que Ele criou todas as coisas e os 24 anciãos adoravam a Deus porque Ele criou todas as coisas que existem, que são, que foram criadas. Deus fez tudo, Deus trabalha, Deus cuida, Deus preserva. Então o salmista também diz que Deus se agrada de força, de vida, de alegria e de formosura. Por isso nós vemos todas as maravilhas, todas as belezas da criação, como a terra é criada. A terra, na verdade, ao olharmos com os olhos da fé, com os olhos de Deus, nós vamos dizer: a terra é um grande jardim. A terra possui as flores, os campos, os rios, os mares, as montanhas, as cachoeiras, todas as coisas criadas por Deus para nós, para vivermos nesta terra. E se pensarmos puramente nesta terra, somente no que foi criado, nós vamos dizer: o jardim do Éden é a terra inteira. E às vezes nós a destruímos porque não temos essa visão de Deus. É por isso que nós estamos neste ensino, neste momento agora que passamos para uma de ensino, de instrução na palavra de Deus, porque precisamos realmente entender as coisas de Deus, conhecer a Deus, saber o que agrada a Deus, entender o que desagrada a Deus, onde há força, onde há formosura, onde há alegria, onde as pessoas contemplam a glória de Deus, a criação de Deus e o adoram e o servem com gratidão por tudo que foi criado, por tudo que somos, porque viemos a existir pela vontade de Deus, pela palavra de Deus, pelo poder de Deus. É nesse lugar que há a bênção de Deus. Então nós precisamos entender isso, precisamos praticar, precisamos viver essa palavra realmente para recebermos a bênção de Deus. E hoje nós vamos então estar iniciando este momento de ensino e instrução através da leitura da carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2. Vamos estar meditando em alguns versículos a partir do versículo 1 de Filipenses, capítulo 2, onde nós lemos o seguinte: portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa.
Como nós acabamos de ler Apocalipse, acabamos de ler o Salmo 96, que descreve o santuário de Deus, diz que diante de Deus há força e formosura no seu santuário. Nós vamos entender que há isso porque isso é o que agrada a Deus, é o que Deus contempla ali diante dele, e é o que Deus quer contemplar na terra. Deus quer que a sua vontade, que o que lhe agrada esteja no céu diante dele, no seu santuário, e que também esteja na terra. Deus também quer olhar para a terra e ver isto. Nós vamos ver que força e formosura quer dizer algo estabelecido, algo que é concreto, que tem paz, que vive bem, que está sobrevivendo com qualidade, a vida com abundância. É isso que Deus quer. Deus não quer olhar do céu e ver tristeza na terra, fraqueza, doença, pessoas abandonadas, perdidas, esquecidas, desprezadas, maltratadas, humilhadas. Não, essa não é a vontade de Deus. Deus quer ver que há amor, que há esforço, a cooperação, a cuidado, a carinho de uns para com os outros, que há união, para que Deus possa se alegrar e ordenar a bênção naquele lugar, confirmando: é isso mesmo que eu quero, é assim que eu quero que vocês façam. Eu criei vocês, eu criei a humanidade para isso, para viver bem, para dar alegria ao Senhor, para agradar a Deus, para sermos felizes. E o nosso bem, a nossa vitória, a nossa alegria é a alegria de Deus. Estarmos vivendo bem, sermos felizes e o adorarmos e cantarmos e louvarmos, adorarmos em espírito e em verdade, essa é a vontade de Deus, é isso que Deus busca. Então, que possamos fortalecer as mãos fracas, os joelhos que tremem, desconjuntados, enfraquecidos, que possa haver força e formosura e adoração no seu santuário, e que a terra seja um reflexo do contato, do aprendizado com a palavra de Deus, isto é, com o céu, uma palavra que vem do céu, o pão vivo que desceu do céu, com Jesus. Então aqui nós temos Paulo orientando, ensinando isso aos filipenses, nesse reflexo do céu. Ele diz que em Cristo deve haver consolação de amor. Nós já sabemos que o amor é o dom supremo, o amor é a lei real, é a maior de todas, é a que está acima, está no trono, a que comanda, governa nossas relações no mundo. Deve ser o amor, que haja conforto em Cristo, consolação de amor. É um reflexo do céu que Cristo trouxe à terra. Nós cantamos um corinho antigo que diz: fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador, porque Jesus veio trazer isso à terra. Fé que salva, fé salvadora, e amor que age, amor para as obras. Então, somando a fé com a obra, pois a fé sem obra é morta, diz a palavra de Deus. E Paulo está justamente ensinando isso. Ele quer, ele busca, ele está agindo aqui como o líder, como aquele que vem trazer a palavra de Deus, a direção de Deus, dizendo: olha, Deus quer encontrar em vocês, Deus busca, e eu quero, porque eu vou apresentar vocês diante de Deus. Nós lemos aqui no texto, nós vamos repetir, nós vamos observar essa leitura, esse versículo que vai afirmar isso, que Paulo vai nos apresentar diante de Deus, e ele quer ver, observar, saber que não trabalhou em vão. Então tem que haver amor entre nós, tem que haver consolação de amor entre nós, tem que haver conforto em Cristo. Se alguma comunhão no Espírito, tem que haver espiritualidade, tem que nascer da água e do Espírito de Deus, tem que haver batismo com o Espírito Santo, porque é em Espírito que João está vendo a glória de Deus, é porque há comunhão no Espírito. Há uma interligação, somos um em Cristo, como Cristo é um com o Pai, porque há espiritualidade. Se houver carnalidade, se estivermos na carne, não vai haver comunhão, não vai haver unidade. A carne nos separa, a carne é adversária do Espírito.
A carne é contenciosa, a carne se vangloria, a carne nos separa, a contenda, a vanglória, mas havendo o Espírito se une. No Espírito pode haver uma unidade. E vamos também falar sobre isso aqui, nesse estudo. Entranháveis afetos e compaixões. Paulo vai ter o tema aqui do sentimento, o sentimento mais profundo, o sentimento que nos une, afetos, compaixões, que haja algo surpreendente entre nós, que haja muito perdão, muita misericórdia, muita compreensão, que não haja um julgamento frio, um julgamento injusto, um julgamento carnal, um julgamento cheio de violência, de agressividade, de covardia. Não, que haja compaixão, que haja o desejo de perdoar, que haja o momento de ouvir, de entender uns aos outros com afeto, tratando realmente uns aos outros como filhos, como irmãos, como pessoas realmente que estão no nosso coração, que amamos de verdade. Paulo diz: completai o meu gozo, para que sintais o mesmo. Vamos então compartilhar que nós temos compaixão, que nós ajudamos alguém, que nós socorremos os necessitados, nós ajudamos o que está abatido, o que está deprimido, que está com problemas. E Paulo quer essa alegria de saber que isso está acontecendo ali entre os filipenses e também hoje entre nós. Deus busca isso. Tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa, que haja um amor tremendo. O amor tem que ser surpreendente. O amor de Deus é um amor ousado, é um amor que vai além, é um amor que leva no colo, é um amor que socorre, é o amor que Jesus disse que houve entre aquele samaritano e aquele homem que havia caído nas mãos dos salteadores, e ele o ajudou, ele o socorreu, ele olhou a sua ferida e tratou ali na hora, ele levou à hospedaria, ele pagou o que ele precisava e deixou acertado que se houvesse mais algum gasto, ele também pagaria. Ele foi além, ousado, surpreendente, extravagante, maravilhoso amor, o amor de Deus por nós, o amor que levou Cristo a sofrer na cruz, a morrer na cruz, a ser humilhado e não desistir por amor. O amor vence, o amor venceu a morte. O amor glorifica a Deus. Deus é amor. E quando nós amamos, Deus declara a bênção, diz: ali está meu filho, aquele lugar eu vou guardar, eu vou proteger, porque ali há amor, eu vou ordenar a bênção sobre ele, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu lar, o seu trabalho, a sua igreja, onde ele congrega, por onde ele anda, eu estarei com ele. Vou fazer morada, eu vou com ele, vou estar com ele. Glória a Deus no fogo, nas águas, onde for o perigo, onde for a caminhada, onde for a necessidade, Deus estará conosco. O amor de Deus, a mão poderosa de Deus estará conosco quando nós somos filhos de Deus. E Paulo diz: eu sei o caminho, eu vou ensinar para vocês, este é o caminho. É o mesmo amor, é o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Continuando na instrução, no versículo 3 diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Muitas vezes a carne, o homem, ele é motivado a fazer coisas. Paulo disse que alguns até pregavam com essa intenção de estar competindo com ele, estar tentando criar uma falsa aparência de que também eram apóstolos, de que também eram superiores a Paulo. Tinha a dedicação de Paulo para diminuir no contexto o ministério de Paulo. E Paulo está alertando que não seja com essa intenção, que haja a intenção
verdadeira, uma intenção sincera, com humildade, com serviço a Deus, para a glória de Deus, e não por contenda. Muitas pessoas não iriam fazer isso, mas ao ver que o outro está fazendo, ele quer ocupar o seu lugar para contender, para competir. A carne é extremamente competitiva. Ao ver alguém recebendo um galardão, uma posição melhor, ele muitas vezes quer ir lá buscar aquele galardão, aquela posição que na verdade não é dele. Ele faz isso por contenda e cria-se então toda uma competição para que ele ocupe aquele lugar, e a obra de Deus então é prejudicada. A igreja é prejudicada, porque a pessoa que acaba ocupando o seu espaço, ele está fazendo apenas por contenda e vanglória, ele está usurpando o chamado de Deus, a vocação de Deus. E quantos problemas irão acontecer, quantas coisas deixarão de ser feitas, porque a pessoa que usurpou aquela posição, aquele lugar, não era a pessoa de direito, não tem o preparo, não tem o dom, não tem o chamado, e faz apenas buscando a sua própria valorização. É o que diz aqui o versículo 4: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Nós, hora que vamos reivindicar uma posição, um cargo, um posto, nós temos que pensar não somente no que aquilo trará para nós, traz o melhor salário e agir com avareza, traz os maiores elogios, é para vanglória, é para projeção pessoal, mas se você ocupar aquele lugar, aquele serviço não será bem executado, não será realizado como Deus quer, para o bem dos outros, buscando o que é melhor para os outros. Nós vemos que um lugar abençoado é um lugar onde nós trabalhamos na visão de Deus. A palavra de Deus diz: muitos são chamados, poucos escolhidos, porque Deus está aí trabalhando com dedicação na escolha, na colocação, no galardão, na posição de cada um. Deus sabe o que é melhor, mas nós muitas vezes não temos este cuidado. Nós chamamos e escolhemos conforme nossos interesses, conforme aquela pessoa que vai trocar um favor conosco. Nós vendemos o nosso voto da escolha na hora de escolher o que vamos colocar ali na liderança, na direção de um ministério, de um trabalho. Muitas vezes nós vemos o nosso interesse, quem irá trazer mais benefícios para nós, e a comunidade enfraquece, essa comunidade não é abençoada. Mas quando nós convivemos e fazemos isso constantemente, encontramos pessoas realmente que trabalham aqui, como Paulo está dizendo aos Filipenses, que nem buscam o seu próprio interesse e conseguem votar, conseguem escolher realmente com honestidade, com sinceridade, aquela pessoa que irá realmente trazer o melhor para todos, e não o que trará o seu benefício egoísta, individual, pessoal. Busca o que está aqui na palavra, cada qual também vai atentar para o que é dos outros, o que é melhor para o outro. Eu poderia receber, alguém até me ofereceu, mas eu não estou precisando. Não é bom que seja apenas para me agradar. Eu quero algo que vá agradar a maioria, a todos, se possível, aos outros, ao próximo. Então esse é o ensino de Paulo. Ele diz aqui no versículo 5: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, agradar a Deus é ter um encontro com Cristo, porque Cristo revela o Pai. Cristo Jesus nos mostra quem é o Pai e diz que Ele obedeceu, Ele fazia tudo o que o Pai queria, então Ele nos ensina o que fazer para agradar a Deus.
E esse tem que ser o objetivo maior da nossa vida. Conhecer a Deus, conhecer a palavra de Deus e viver conforme o nível que nós já conhecemos, que aprendemos, tudo para a glória de Deus, para adorar a Deus como os 24 anciãos que lançavam a sua coroa e adoravam a Deus porque o reconheciam, reconhecia a sua obra, reconhecia o seu poder. Deus quer revelar a sua obra, o seu poder, Deus quer que nós o conheçamos e vamos amá-lo sobre todas as coisas e vamos viver para Ele, para obedecer a Deus, para agradar a Deus, porque agradar a Deus, a vontade de Deus é a melhor, é bênção para a terra, é bênção para os outros, é bênção para todos. Buscar saber qual é a vontade de Deus, quem é o escolhido de Deus, é bênção, é trazer a bênção de Deus para nós, trazer a liderança conforme o coração de Deus. O homem que tem o coração segundo o coração de Deus. Nós sempre devemos buscar a Deus em todos os momentos, todas as decisões, em todas as escolhas, na nossa prática, na nossa vida, no que fazer, no que deixar de fazer, é pensar em Deus, saber a vontade de Deus, o que agrada a Deus, é isso que nós vamos fazer, que é isso que trará a bênção para este lugar. Então nós precisamos ter o mesmo sentimento. E veja que o que Paulo está dizendo agora, ele vai conformando isso, mostrando isso na vida de Cristo. Ele diz assim, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele não estava requerendo tudo para ele, com autoridade por ser igual a Deus, mandar, querer que tudo fosse feito conforme o seu benefício por estar na carne. Ele precisou se esvaziar, morrer na cruz, é o que nós vamos ver isso. Nós também muitas vezes queremos que tudo aconteça, gire ao nosso redor, aconteça segundo o nosso querer, que nos agrade, é isso que nós queremos ver. E muitas vezes nós vamos perceber que essa pessoa está com vontades equivocadas, entendimento errado, não é aquilo, essa não era a vontade de Deus. Jesus, estando na carne, ele precisou estar renunciando, esvaziando-se para poder fazer a vontade do Pai e não a vontade da carne. Ele diz assim, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, porque Jesus não veio para fazer a vontade da carne, e nem para obter o poder humano, para chegar ao governo de Israel, para ser o rei da terra, da carne de Israel. Na visão humana, ele se esvaziou, falou, nossa parte aqui vai morrer, a carne vai morrer, eu vou dar minha vida, será ofertada, será um sacrifício, vou usar o meu corpo todo como sacrifício a Deus, vou entregar a Deus, vai subir a Deus, eu vou dar a vida por amor, vou deixar que façam comigo o que quiserem, para me esvaziar, para não buscar o resultado para a carne, o benefício para a carne, eu quero o benefício para a vida eterna, eu quero salvar a vida, eu quero salvar a alma, o espírito. O corpo vai para o pó, este corpo terreno, ele pode ser usado como obra para Deus, como trabalho, como sacrifício vivo, servindo a Deus enquanto temos vida aqui na terra, glorificando a Deus, amando extravagantemente, tremendamente, como Jesus, ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, querendo a vida no Espírito, buscando a vida eterna, buscando as coisas de Deus e não as coisas deste mundo. Foi isso que Jesus fez. Ele não quis nada para ele, Jesus, como homem, como carne. Ele se esvaziou e ele, achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, humilhou a sua carne, humilhou o seu nome carnal, humilhou a sua história carnal, como maldição na cruz, sendo humilhado, cuspido, coroa de espinhos, prego em suas mãos, em seus pés. Mas ele se humilhou, se esvaziou, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Consagrou, então, a sua vida na carne para o serviço.
Esse aqui é um instrumento, esse é um vaso. Ele deve ser usado para transportar vida, transportar unção, transportar alegria, transportar a água da vida, para sermos usados por Deus enquanto aqui vivemos, para trabalharmos, para lançarmos mão à orada e não olharmos para trás, mas trabalharmos na seara, que é grande, e precisamos rogar ao Pai que mande mais trabalhadores para esta seara. Foi isso que Jesus fez, é isso que Ele quer que nós também façamos. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então este é o caminho. Ele está mostrando. Agora ele é exaltado em espírito, na ressurreição, na vitória sobre a morte. Agora Deus lhe dá um nome: Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é o que venceu. Este é o caminho. Andai por ele. Use a sua vida para ser expressão do amor de Deus. Use o seu corpo para ser um instrumento, uma ferramenta de trabalho. Consagre suas mãos para Deus, consagre sua voz para Deus, consagre seus ouvidos para ouvir o carente, consagre seus olhos para buscar as necessidades que estão ao seu redor, para servir a Deus para a glória de Deus. Consagre os seus pés para serem formosos pés que anunciam, que caminham pelos montes para levar as boas novas com a sua palavra, com a sua boca, com os seus lábios, com a sua língua. Consagre como instrumento para Deus. Jesus fez isso. Jesus usou todo o seu corpo para morrer, para sofrer, para ser humilhado, para ser desprezado, para se esvaziar. E ali veio a vitória. Ali Deus o exaltou. Pelo que também, por isso, porque ele soube consagrar a sua vida na terra para a glória de Deus. Ele não fez nada buscando o seu próprio interesse, o seu nome terreno, a sua fama, a sua glória. Ele se esvaziou, ele entregou. E por isso, pelo que também, versículo 9, pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Quanto mais você consagra o seu corpo, sua vida na terra, consagra para a obra de Deus, para a glória de Deus. Aqui está o caminho da vitória. É seguir a Cristo, é crer em Cristo. Isso aqui é crer em Cristo, obedecendo a Cristo. Por isso Paulo está dizendo que haja em vós esse mesmo sentimento. Não adianta você simplesmente falar e frequentar o culto. Esse é um passo. Você precisa ter o mesmo sentimento de amor, amor maior, amor operante, amor que se esvazia em favor dos outros, que não busca o seu próprio interesse, mas está incluído, você está incluído na sociedade, na comunidade, para buscar o interesse de todos, o melhor para todos, o melhor para os outros. E aí Deus contempla do céu e te escolhe e dá sentença: esse é meu filho, eu o gerei. E vemos então o versículo 12 que diz assim: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Quando Paulo diz operai a vossa salvação, ele está exatamente dizendo isto que nós estamos aqui trazendo neste contexto. Ele está observando o contexto da obra, do esvaziar-se, do amar ao próximo, do oferecer o seu corpo como sacrifício vivo, de amar,
de adorar, de ser aquele reflexo do céu, que Deus se agrada, está diante do seu trono, é adoração, é conhecimento da sua obra, reconhecimento da sua criação, da sua glória. E Paulo está dizendo: operai a vossa salvação com temor e tremor, operai, trabalhai, produzir, para que nós possamos fazer a vontade de Deus, cumprir, obedecer. Ele diz: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, é isso que Deus quer, foi isso que Jesus fez. Ele disse isso. Ele falou: Pai, se agrada de mim porque eu sempre faço a sua vontade. É isso que você tem que fazer. Que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Nós temos que ser de Jesus. Nós temos que andar nos passos de Jesus. Nós temos que operar a salvação, que é pela fé, pela graça sois salvos, mas operar essa salvação tem que mostrar, tem que reagir, tem que somar, tem que produzir, tem que haver obra, tem que haver acontecimento, tem que operar com humildade, tem que operar com ação, com amor. O amor é a fé em ação, é a verdade, a verdadeira fé. Que haja verdadeira fé, vai haver amor, vai haver fruto, vamos colher muitos frutos. Continuando, o versículo 14 diz assim: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Fazei, produzir, vamos trabalhar na obra, somos obreiros, temos que fazer. Muitos até podem se ocultar, dizer: não faço nada para não ter problemas. Mas Paulo está dizendo: fazei todas as coisas. Nós não podemos parar, nós não podemos nos esconder, nós não podemos ficar quietos. Nós precisamos produzir na seara do mestre, nós precisamos trabalhar na seara, sem murmuração, sem contenda, porque diz o versículo 15: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Então nós realmente precisamos trabalhar, produzir, não podemos esconder nosso talento, porque a palavra de Deus já nos diz que o Senhor Jesus, quando vier, vai buscar o resultado da nossa obra, o que foi produzido, que foi negociado, que foi ganho com os talentos que Jesus confia a nós, com a condição do nosso trabalho, nosso conhecimento, para realizar a obra de Deus com amor, amor ao próximo, glorificando a Deus, servindo a Deus. Então nós somos filhos de Deus na medida que nós refletimos, mostramos a nossa semelhança com Cristo, que revela a Deus. Eu e o Pai somos um. Nós temos que andar no caminho de Cristo para realmente fazer a vontade de Deus, e assim seremos filhos de Deus. Filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa. Perverso significa que faz o errado, faz o contrário, faz o que não deve fazer, perverte, muda o caminho, muda a história, muda a consequência, muda a palavra de Deus. Em vez de amar, persegue, fala mal, blasfema. Como nós lemos, murmuram, criam contendas, levantam falso testemunho para derrubar alguém, para subir através daquela derrota de um, para ocupar o seu lugar. São perversos, são corrompidos, é uma geração corrompida, é uma geração má, é uma geração que vai praticar o mal em nome do bem. A palavra de Deus nos diz: chegará um tempo em que muitos matarão os profetas em nome de Deus, semelhante àquele espírito de Jezabel, que matava os profetas do Senhor para colocar na sua mesa, em seu lugar, os profetas de Baal. A perversão, uma mudança na história. Quem faz o bem, quem ama, quem se propõe a servir, a abrir as portas da igreja para o povo, para o pobre, para o necessitado, isso é visto como mal, como errado, porque vai trazer uma má fama, vai diminuir a vaidade daquele lugar, vai diminuir a soberba daquele lugar.
O que prega a humildade está errado. Isso é perverter, isso é tornar-se uma geração corrompida e perversa. Isso é estar andando pelo caminho de Balaão, pelo caminho do erro, pelo caminho da mentira, pelo caminho do engano, onde aquele que está fraco é lançado fora, é excluído, não vai trazer nada para mim, não vai me beneficiar em nada, só vai me pedir, só vai trazer peso. Eu não sou, a pessoa é pervertida, ele não é como o bom samaritano, ele não vai socorrer, ele vai passar de largo, vai dizer, olha, eu tenho que fazer na igreja, eu não posso perder tempo com o necessitado, porque ele está pagando por algum erro, e se eu estou com saúde é porque eu sou abençoado, sendo que Deus está te dando força, Deus está te dando os bens, como o rico que desprezava Lázaro e não sabia, Deus estava dando os bens para o rico para que ele socorresse Lázaro, Deus estava no controle, e as coisas não são assim como você pensa, as coisas são como a justiça de Deus decreta, e ai de você, se você estiver atuando de forma perversa e corrompida, estiver se apossando dos bens da obra de Deus para a sua vontade egoísta e não a vontade de Deus, está deixando que o necessitado pereça e utilizando-se dos bens da casa de Deus, da obra de Deus, para o seu próprio interesse, para a sua avareza. Você acha que não está acontecendo nada? É porque Deus está dando tempo para que você se arrependa. Apocalipse diz que aqueles que serviam como Jezabel ali naquela igreja, que tinha o espírito de Jezabel, a palavra de Deus, Jesus diz que dei tempo para que eles se arrependessem, mas eu vou agir. Não pense que Deus não vai agir. Você está recebendo um tempo pela graça, pela misericórdia de Deus, que não quer que você pereça, mas você tem que se arrepender enquanto é tempo. Você tem a palavra de Deus, você tem o ensino de Deus. O rico, quando foi ao Sheol, quando estava ali no inferno, sofrendo naquelas chamas, e disse: Abraão, estou aqui atormentado nessas chamas, deixa eu voltar para avisar os meus irmãos, porque senão eles vão vir para o mesmo caminho. E Abraão ali responde para ele, diz: eles têm Moisés, eles têm os profetas, eles têm a Torá, eles têm o ensino, eles têm a instrução, que o ouçam e que se arrependa. Tome a iniciativa, renuncie, esvazie-se de si mesmo, da sua perversão, da sua iniquidade, da sua ganância, da sua visão carnal, material própria, individualista. Renuncie, arrependa-se enquanto é tempo. Faça como Zaqueu, que disse a Jesus: Senhor, se tenho defraudado alguém, vou restituir agora quadruplicadamente, vou dar metade dos meus bens aos pobres. E Jesus disse: agora a salvação chegou a esta casa, porque aqui está mais um filho de Abraão. É assim que Deus se agrada, por isso Deus escolheu Abraão, agora Deus escolheu Zaqueu, e Deus também quer te escolher, Deus também quer te salvar, Jesus quer te salvar. Mas essa é a hora, arrependa-se agora, enquanto é tempo. Prepara-te, Israel, prepara a tua vida para encontrares com teu Deus, porque Ele vai requerer todos os centavos que foram mal investidos, vai requerer o seu tempo mal investido, vai requerer da obra das suas mãos, do seu corpo. Cada um será julgado segundo as suas obras, diz a palavra de Deus no Apocalipse. Estamos estudando este livro, estamos enfrentando, estamos buscando conhecer mais a Deus, para saber isso e para nos consertar enquanto é tempo, no dia de hoje. Então vamos chegar aqui ao final desse estudo, no versículo de número 16, que diz assim: retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Glória a Deus que este versículo conclui de maneira muito agradável o nosso estudo,
trazendo aqui todas as palavras principais que nós usamos neste estudo bíblico, porque é o Espírito de Deus que está aqui na condução deste trabalho, por isso que há esse fechamento abençoado, em que Paulo diz, retendo a palavra da vida, retendo o ensino, essa prática que você acabou de ouvir, você pode voltar, pode ouvir novamente, pode guardar, gravar, refletir, meditar e colocar em prática, retendo essa palavra da vida, palavra de salvação, palavra de vida, obedecer a Deus, conhecer a Deus através da sua palavra. Por isso Paulo diz para eles, olha, retendo a palavra da vida. A palavra de Jesus, ele é o pão vivo, ele é o pão da vida. Ele veio trazer a palavra, o conhecimento de Deus, veio revelar o Pai. Então arrependa-se, conserte a sua vida, coloque a sua vida diante do altar, do trono de Deus, em que há força e formosura, sirva a Deus com integridade. E ele fala aqui sobre o juízo final, que é o tema do nosso estudo. E vamos observar aqui algo tremendo, que o reino de Deus e o juízo de Deus estão completamente espalhados, inundando a Bíblia, a palavra da vida. É como se a grande ligação, grande elo perdido durante muito tempo, e que agora o Espírito de Deus nos traz essa palavra de revelação, é o elo entre o reino de Deus e o juízo de Deus, e a palavra da vida que nos prepara para isso. É o caminho, a pregação, o início, a chegada, o reino de Deus está próximo. A sequência é viver, amar, viver de acordo com essa palavra, obedecendo a Deus, servindo a Deus com integridade. Então Deus se alegrando e nos dando uma sentença de salvação. Por isso aqui nós lemos que a vossa salvação haja uma operação, haja um caminhar ativo, haja um trabalho, haja uma vida junto desta salvação, que comprovam essa salvação, que demonstram que essa salvação chegou à sua vida, brilhando como luz no meio de uma geração corrompida, entre a qual resplandeceis como astros, brilhando muito forte no mundo. Nós então vamos observar que Paulo diz, para que no dia de Cristo, no dia do juízo, ele chama de dia de Cristo, que é o dia em que nós receberemos uma sentença da nossa vida de acordo com a vida de Cristo, com o ensino de Cristo. Porque Cristo é o Messias prometido, é o Messias que chegou, é Jesus chegando como Cristo. Jesus, o Cristo, Paulo mesmo o chama de Jesus Cristo, o Senhor. Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É o que dirige, é o que vai à frente. Precisamos segui-lo, obedecê-lo, andar como ele andou, aprender com ele. Então ele chama de o dia de Cristo, o dia que seremos julgados. Haverá uma sentença agora para nós, de acordo com o nosso conhecimento de Cristo e através da nossa vida, da nossa obra, da nossa prática, que reflete Cristo em nós, esperança da glória, Cristo vivendo em nós. Paulo dedicou a sua vida até a morte, foi preso. Aqui mesmo aos Filipenses ele diz, agora estou ausente, porque estava na prisão escrevendo a carta. Ele estava trabalhando. Ele diz assim, possa gloriar-me de não ter corrido, nem trabalhado em vão, porque a minha vida é servir a Deus, é trabalhar. Estou preso. Paulo estava dizendo isso, posso estar preso, mas a obra de Deus em mim não está presa. Eu posso escrever, eu posso pregar, eu posso mandar mensagens de vida para vocês. Que a sua vida também possa refletir essa glória de Deus, Cristo em nós, esperança da glória, a palavra da vida, para que no dia de Cristo você possa receber a palavra de Deus, de salvação, de vitória. Vinde, benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo esteja contigo sempre e fique toda a sua família na graça e na bênção do Senhor Jesus.